Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à quinta parte de JoJo's Bizarre Adventure. Aí vai um otário com o Lisorim, que se acha brabo, pega e cola e ainda assume o boneco. Não, cara! Ele merece tudo isso, cara. Isso é princípio básico. É uma jornada árdua, mas ainda estamos só na metade do caminho. A camada 5 do iceberg de teorias começa a reunir as maiores maluquices do mundo das conspirações, com várias delas não tendo necessariamente uma resposta definida, devido às informações estarem bem escondidas. Não vamos esquecer que mesmo algumas coisas fazendo muito sentido, ainda são de teor especulativo. Afinal, tem várias teorias aqui que não há como comprovar de fato. Enfim, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Magic of the State. Magic of the State, ou A Magia do Estado, é um livro escrito por Michael Taussig. Basicamente, o livro se passa em um país não especificado da América do Sul, mas meio que já dá pra saber qual é, onde há um espírito de uma rainha que controla e governa o local do alto de uma montanha. Essa rainha utiliza magias possuindo os cidadãos e seus espíritos. O ponto que Taussig traz aqui é uma analogia do Estado moderno e estabelece influência quase de forma sobrenatural, utilizando de magia e elementos teatrais para definir o poder. A magia especificamente se trata dos veículos ao qual o Estado reflete sua autoridade, no caso imagens, a mídia, o simbolismo retratado como eventos e propaganda e até as instalações do governo. A autoridade mágica do Estado remete ao período pós-colonial, no caso a dominação sendo estabelecida desde então. Taussig também expressa o Estado como um fetiche. Mesmo com o contexto contemporâneo das normas sociais, as pessoas ainda mantêm uma linha de pensamento voltada para a magia e ao misticismo, permitindo mais uma ferramenta de controle para o Estado. Além disso, o Estado também concede poderes para pessoas comuns, no caso se tornando associados que contribuirão para a máquina desse sistema. A Magia do Estado é um livro confuso, construído como um documentário misturado com ficção. Ainda assim, carrega o posicionamento de Taussig sobre os governos da atualidade, que não são apenas mediadores de leis, mas também chegam a utilizar métodos quase mágicos para dominar a população. O Incidente Crank. Crank, ou como ficou conhecido no Brasil, Adrenalina, é um filme de ação americano. O protagonista do filme é um assassino profissional. Ele é injetado com uma droga que retarda o fluxo de adrenalina produzido. Então, o cara precisa estar sempre a milhão, senão o coração dele para e ele morre. Bom, é aquele filme de ação da rapaziada, tiro, perseguição, máfia. O ponto aqui é o seguinte: Crank teve 2 filmes, Adrenalina 1 e Alta Voltagem. O terceiro filme havia sido produzido, mas logo quando foi finalizado, todo o seu material sumiu misteriosamente. O plot giraria em torno do prota meio que expondo um culto satânico realizado por celebridades de Hollywood. Devido a isso, o filme foi subitamente tirado de cena por ter um tema condizente demais com a realidade. É claro que isso é só uma teoria maluca. O primeiro filme até que foi bem em vendas, mas a sequência teve um orçamento maior e fez muito menos dinheiro que o primeiro. Mas como surgiu essa teoria? Bom, o Jason Statham, que interpreta o personagem principal nos filmes, havia dito que um terceiro filme da série Crank era sim possível. Mais tarde foi reforçado por um usuário do 4chan em um tópico relacionado a conspirações. Chegou até mesmo a ser filmado, só que devido a complicações com os diretores do filme e com a distribuidora, combado com temas muito extremos, o filme foi enterrado. É uma teoria divertida, mas Crank 3 nunca aconteceu de fato. A colina de Sycamore é uma estranha elevação embaixo da água, próxima à costa da Califórnia. A área se estende para quase 5 km e tem esse formato com um teto oval e pilares, parecendo a entrada de uma estrutura. O local foi analisado por cientistas, indicando que era apenas uma formação geológica incomum, ou seria na verdade uma base submersa, até mesmo de origem alienígena. Isso foi tirado muitos anos depois, quando a anomalia começou a ser vista pelo pessoal no Google Earth. Pesquisas sugerem que o local parecer a entrada de uma base é uma questão de perspectiva. Além disso, há de se considerar as imagens do Google Earth não serem tão precisas. Esse tópico é parecido com o da anomalia do Mar Báltico, só que com informações mais escassas. E parece que só haverá um interesse em descobrir o que é isso quando sair uma nave debaixo da água. Eneagrama. O Eneagrama é um modelo de autoconhecimento composto de 9 tipos de personalidade interligados. Ao fazer o teste, os resultados mostram qual desses 9 tipos sua personalidade se encaixa melhor.
As personalidades são compostas de características positivas e negativas, e são únicas para cada indivíduo. O Enneagrama é composto de 3 centros de inteligência: intelectual, emocional e instintivo, cada um desses predominantes nos seus respectivos subtipos. O Enneagrama foi desenvolvido periodicamente como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e também para o estudo pseudocientífico acerca do comportamento humano. Nos últimos anos, mais especificamente com a chegada do século XXI, o Enneagrama vem se tornando cada vez mais popular, junto com o interesse em comum com a astrologia. Claro que não é considerado pela psicologia no geral por apresentar imprecisões acerca de seu método, mesmo possuindo um grau de aprovação acima da média por aqueles que fazem o teste. A teoria da Terra-cometa. Isso aqui se refere a uma teoria do qual os componentes que existem no planeta Terra não foram formados aqui exatamente e podem ter vindo do espaço através de cometas ou meteoritos, ou seja, a hipótese da panspermia. Após a formação da Terra, quase toda a matéria orgânica do planeta não estava em condições favoráveis para um ciclo de replicação e formação. Nesse caso que entra a atividade de cometas, meio que transportando nutrientes e materiais para o desenvolvimento da vida na Terra nos últimos estágios de sua formação. E através disso, a teoria propõe como surgiu a atividade molecular de forma espontânea, de uma maneira capaz de se replicar. Esse ponto também cria um paralelo, visto que esses corpos celestes transportam componentes para a criação da vida. Então, a teoria propõe não apenas como surgiu as primeiras formas de vida na Terra, mas que condição também conta para a vida extraterrestre. Um fator que reforça esse ponto é o material orgânico encontrado em meteorito. Isso mostra como formas de vida iniciais ainda se mantêm, mesmo em condições extremas. Os Homens de Pedra. Os Homens de Pedra são criaturas humanoides avistadas durante a Guerra do Vietnã. Eles têm esse nome obviamente por parecerem símios habitando áreas remotas. A Guerra do Vietnã foi um conflito que perdurou de 1955 a 1975 e nesse tempo surgiam relatos de militares se deparando com essas criaturas. Os soldados afirmavam que eles eram ligeiramente maiores do que um humano adulto e eram bem parrudos, se assemelhando muito com a figura do Pé Grande. Os Homens de Pedra apresentavam um comportamento agressivo contra quem os via, geralmente atirando pedras, e conheciam muito bem o ambiente ao seu redor e apresentavam até mesmo táticas de confronto. Um fator interessante é que os Homens de Pedra eram pacíficos com aqueles que não interagiam agressivamente ou entrassem em seu território, indicando que eles também preferiam evitar o conflito. Afinal, os habitantes locais tinham um respeito mútuo entre eles e os chamavam de povo da floresta. Desde essa época, os Homens de Pedra se tornaram figuras do folclore local. Após o término da guerra, expedições foram feitas para encontrar essas criaturas, claro que não tiveram sucesso, então se conclui que os avistamentos se tratavam das condições hostis dos soldados. Cap d'Oie. Em 1673, foi encontrado na Patagônia o corpo do que aparentava ser um homem, com 4 metros de altura e 2 cabeças. Exatamente, um fucking gigante de 2 cabeças. Esse caso em específico possui algumas divergências devido à grande comoção provocada pela mídia. Na primeira história, o Cap d'Oie foi capturado vivo durante um conflito com marinheiros espanhóis. Eles conseguiram amarrar o gigante que pouco depois se soltou e matou 3 homens. Com certa dificuldade conseguiram subjugar o gigante, ferindo-o fatalmente com uma estaca. Na outra versão da história é dito que os marinheiros encontraram o seu corpo já com uma estaca cravada em seu peito. Há outras histórias dizendo que o Cap d'Oie era de uma raça de gigantes que habitava a América do Sul, e ele só chega a aparecer de novo no século XIX com seu corpo mumificado, levado para a Inglaterra e passando de mão em mão, sendo usado para apresentações e shows. Os primeiros relatos desse gigante surgiram de fato nos anos 1800 e alguma coisa, e esse é um fator importante. O negócio é que o gigante ficou um tempo no Reino Unido e rapidamente voltou para os Estados Unidos. Digo voltou, pois foi de lá que ele surgiu. A maior evidência disso são os artigos mais antigos que o mencionam terem sido publicados em cidades americanas. Os caras que tinham posse do gigante o apresentavam e montavam essas histórias de que ele foi encontrado na Patagônia e lutou com marinheiros. Uma hora, o gigante foi parar nas mãos de Phineas Taylor Barnum, um empresário e showman que organizava eventos contendo bizarrice. Um dos seus trabalhos mais notáveis foi a sereia de Fiji, a carcaça de uma sereia que foi desmentida depois. Apesar de tudo indicar o Cap d'Oie ser um hoax, ainda sobram dúvidas, afinal o corpo nunca foi devidamente analisado. Mesmo assim, há muitas coisas nessa história que diminuem muito a sua credibilidade. Protodites. Estamos apenas começando a primeira camada e já temos um tópico impossível. Ainda assim, eu consegui formar 2 teorias. Uma coisa que eu achei é sobre um site do governo
com o nome Protodite. Esse site é bloqueado, ou seja, não dá para acessar ele. Isso significa muita coisa. Há vários outros sites com a extensão .gov inacessíveis, mas tem esse aí bloqueado com um nome estranho, dito ser dos Estados Unidos, esquisito. A segunda teoria é com base numa abordagem trazida pelo cientista Jacques Vallée. Jacques propõe que uma raça alienígena vive em conjunto com nós, seres humanos. Esses aliens vivem há muito tempo na Terra, são extremamente inteligentes e utilizam de uma tecnologia tão avançada que é capaz de estabelecer influência sobre a humanidade. Eventos paranormais, fenômenos inexplicáveis como avistamentos de OVNIs e contatos estão ligados com esses seres e seus artifícios. Jacques também argumenta sobre os OVNIs não serem objetos físicos exatamente, mas sim ferramentas de viagens interdimensionais. E os avistamentos tipicamente identificados como luzes estranhas no céu sutilmente controlam a percepção e consciência humana. Com isso, surge a ideia de que os aliens não são necessariamente de outro planeta. Eles podem ser de qualquer lugar, até mesmo vivendo escondidos junto com os humanos. O surto das freiras que miavam. A vida não era fácil na Idade Média. Esse período foi marcado por eventos tão bizarros que só o fato de viver nesse tempo era sinônimo de uma vida curta. Contando a peste negra, que devastou o continente europeu, grandes períodos de fome e guerras resultaram em crises, se estendendo para séculos de instabilidade. Um desses eventos, mesmo que mais leve, ainda é bem estranho. Num convento na França, uma freira começou a miar como um gato. As outras que estavam ali no ambiente aos poucos responderam miando. No dia seguinte, as freiras fizeram a mesma coisa. Brincaram ali de miar e isso se espalhou por todo o convento, como se as freiras estivessem se comunicando por miados. Isso se estendeu para alguns dias e as freiras só pararam de miar na chicotada. As freiras que miavam é tratado como um incidente de histeria coletiva, e é um dos mais notáveis que aconteceram nessa época. Uma alternativa bem interessante que encontrei sobre o porquê disso ter acontecido é a seguinte: as freiras eram submetidas a um estilo de vida regulamentado e extremamente restrito. Geralmente as mulheres eram forçadas pelos seus guardiões a entrarem para a igreja. Lá eram colocadas para trabalhar e obedecer às condições estabelecidas. Caso contrário, a chinela cantava, meu amigo. De vez ou outra, as freiras faziam coisas desse tipo devido ao ambiente estressante em que elas viviam. E esse comportamento seria uma resposta às condições estritas dos conventos. Com isso, o fenômeno pode ser definido em como o contexto religioso interage com fatores sociais e mentais. Max Spires. Max Spires foi um conspiracionista britânico. Desde pequeno ele era inserido no mundo das conspirações. Ele falava coisas bem viajadas, gerando bastante controvérsia sobre suas teorias, mas tinha algumas coisas que não eram tão viajadas assim. Suas conspirações envolviam bases subterrâneas do governo, experimentos com criaturas estranhas, e o mais notável disso tudo é que ele mesmo afirmava que foi submetido a um projeto secreto do governo para ser um super soldado. Tipo assim, essa parte não é muito desenvolvida e até tem material dele falando sobre o assunto, mas é bem escasso. O Max sofria de uma ansiedade muito forte. A sua mãe relatava que às vezes ele precisava de alguém, tipo qualquer pessoa, que o fizesse companhia durante algumas horas. Fora isso, ele era uma pessoa normal e bem relacionável. Por conta de suas crises de ansiedade e alguns outros problemas, Max passou a utilizar de medicamentos e drogas ilícitas. Em 2016, Max estava na Polônia, foi para casa de uma amiga para uma social ali. Ele fala que não estava se sentindo muito bem e senta no sofá. O Max começou a passar mal e morre depois de cuspir um líquido preto. Um detalhe é que Max tinha uma boa saúde. Nem mesmo a família de Spires teve contato com seu corpo depois de sua morte para entender o que aconteceu. E esse é um fator muito importante, porque veja só, um dia antes de morrer, o Max envia uma mensagem para sua mãe dizendo: se alguma coisa acontecer comigo, corra atrás. As investigações feitas na Polônia e no Reino Unido disponibilizam um exame toxicológico. Ainda assim, não providenciam demais informações. O exame declara que Max possuía no organismo uma dose acima do normal de Xanax, um medicamento para transtorno de ansiedade. Declarado então que a causa de sua morte foi uma overdose. O pessoal que estava com ele no dia relatou que ele estava passando mal e que chamaram a emergência quando começou a vomitar. O lance das autoridades disponibilizarem pouca informação foi relatado pela própria mãe do Max, sendo ela que requisitou as investigações. Mesmo com o que foi definido pelo inquérito dado pelas autoridades, a morte de Max possui várias lacunas e é considerada um mistério e reforçou as teorias conspiratórias. Ataques acústicos. Isso aqui se trata dos fenômenos que têm alguma relação com ondas sonoras imperceptíveis ou transmitidas de forma incomum. O mais conhecido é a síndrome de Havana, que eu comentei anteriormente. A utilização de armamentos acústicos foi relatada em situações de guerra como explicação de sintomas repentinos apresentados por militares, como tonturas, dores de cabeça e problemas cognitivos. Na década de 60 foram organizados estudos sobre emissão de ondas de rádio provocando sons dentro da cabeça, ou seja, vozes.
Não foi definida uma causa exata desse fenômeno. A ideia de ser algum tipo de dispositivo ou até uma arma sônica não é tão absurda assim. No máximo, os dispositivos utilizados causam leve desconforto ou zumbidos e têm o propósito de afetar primariamente dispositivos eletrônicos em combate. Magia do sangue. Um tópico sobre ocultismo para dar aquela variada. O sangue carrega uma representação da vitalidade e o que une a força física com a espiritual. Além disso, o sangue possui uma significância prática. Até os dias de hoje, dependendo da vertente, o sangue é utilizado como oferendas, como algo a ser sacrificado ou para a realização de trabalhos. Também é utilizado fora dos ramos do ocultismo devido ao seu simbolismo como ferramenta de compromisso, ou seja, pactos. E é claro, a forma mais conhecida, o sangue usado para diversos rituais. O ponto aqui é o seguinte: as práticas que envolvem o uso do sangue, em teoria, são mais poderosas ou surtem mais efeitos do que outras que são convencionais. O negócio é que tem rituais aí de magia negra que nem usam o sangue e dizem serem bem potentes. Muitas tradições modernizadas deixaram de utilizar o sangue em suas práticas, tanto por simbolismo quanto por implicações culturais, trocando o sangue por outros materiais. Áreas apagadas do Google Earth. As zonas borradas do Google Earth, adivinha, várias delas são de construções do governo ou bases militares. Não, sem piadinha agora. Isso nem precisa ser uma conspiração, é algo totalmente compreensível. No geral, isso é feito como medida de privacidade e segurança. A informação detalhada de um local importante como esse estar disponível em uma plataforma acessível é um cuidado a se considerar. E não se limita a instalações do governo. Acontece de áreas serem apagadas a pedidos de terceiros. A Ilha Jeanette gerou uma boa discussão sobre isso. Durante muito tempo esteve borrada no Google. E o lugar aparenta não ter nada. Aí falam que tem base militar russa por lá. Pelo que indica as imagens, parece que não tem nada mesmo. E o motivo de estar apagado no mapa deve ser por causa de erro de transmissão das imagens. Isso traz uma boa resposta sobre satélites que não captam imagens direito em áreas que não são muito populosas. É mais comum aparecer imagens borradas em lugares no meio do nada ou áreas requisitadas, como eu já falei. Uma coisa muito interessante que eu acabei achando foi o seguinte: há tecnologias que providenciam imagens melhores, mas estão disponíveis apenas para o governo. Depois, essa tecnologia é vendida para o setor privado. Vale lembrar que essas empresas têm o foco na produção de satélites, serviços de observação e radares, e geralmente possuem aval e cooperação do governo para suas atividades. Assassinatos financiados. O mercado de assassinos é quase como um sistema de apostas, onde quantias em criptomoedas são usadas para adivinhar a data da morte de uma pessoa, geralmente alguém com cargo alto na política. O pagamento, ou prêmio, é feito quando a data da morte de tal indivíduo é acertada. Como é uma prática feita pela rede descentralizada, o esquema se torna praticamente indetectável. Há de se suspeitar sobre um esquema organizado das pessoas listadas no mercado para clamar as recompensas, mas não é bem assim. Os prêmios não são altos considerando o risco envolvido para irritar um indivíduo da lista na data estipulada. Esse já é um grande fator para desencorajar os assassinos contratados. O mercado de assassinos vem com uma abordagem anarquista. Qualquer um pode ser contribuinte e atuar com interesse em comum para assumir a decisão de quem deve se manter no poder. Isso por uma linha mais radical. Outro ponto é sobre a possibilidade de nós, cidadãos comuns, estarmos na mira dos representantes, então o inverso também se aplica. Os governantes também estariam na mira da sociedade. Ainda assim, na prática, não é um mercado que avança por si só por conta de barreiras e implicações, como viabilidade financeira, execução da lei e a parte moral. Panóptico é o conceito de uma construção penitenciária teorizada pelo sociólogo inglês Jeremy Bentham. O panóptico seria uma prisão com um formato circular com uma torre de vigia no centro, ou seja, cada um dos prisioneiros poderia ser vigiado por um único guarda. O lance é que os presos não poderiam saber em que momento estariam sendo vigiados. A instituição manteria a regulação dos prisioneiros através de constante vigilância. O modelo de Bentham inicialmente não foi utilizado, mas seria considerado mais para frente. Não na parte do design circular, mas na implementação do sistema de vigilância. Algumas prisões pensaram em utilizar o modelo de Bentham, mas foi considerado tão opressivo ao ponto de ser desumano e não aceito. Contudo, isso não impediria que houvessem penitenciárias pelo mundo similares ao conceito. Temos o presídio modelo em Cuba, a representação mais próxima do panóptico. Esse de fato chegou a segurar prisioneiros até a época da Revolução.
Eventualmente, o local foi fechado e hoje serve como museu e registro da opressão na história de Cuba. Outros que seguem a ideia de Bentham sobre o controle imposto pela vigilância são as penitenciárias americanas com corredores extensos. O conceito do panóptico associa uma linha de manter a ordem na sociedade através do poder centralizado, e não foge muito da realidade atual, que é afetada de certa forma por essa organização social. A Vila Inunaki fica em um lugar bem afastado no Japão e é conhecida por uma lenda espalhada nos últimos anos. Por conta de desavenças e perseguições desde o período Edo, os moradores de Inunaki decidiram se desvencilhar das leis e da sociedade japonesa, não permitindo serem reconhecidos oficialmente pela Constituição. Nisso foi instaurado naquele lugar uma espécie de culto, onde as leis não se aplicam, permitindo que qualquer atrocidade seja cometida com quem ousa passar por ali. É até mesmo reforçado por um aviso próximo à entrada dizendo: as leis japonesas não se aplicam aqui. O governo japonês certificou de apagar a vila dos mapas e omitir qualquer informação sobre o que acontece ali. A comunidade se manteve através de práticas incestuosas, estabelecendo uma seita, e no século XVIII, Inunaki se misturou com outras vilas e formou a cidade de Miyawaka. Também foi construída uma represa no local da Vila Inunaki, e acredita-se que esse seja o estado atual da vila. Mas é claro que há uma versão alternativa dessa história, onde os moradores de Inunaki se mudaram para uma área próxima quando a represa foi construída. A lenda de Inunaki ganhou reforço com acontecimentos reais próximos a um túnel abandonado que dá acesso à vila. Em 88, um rapaz que estava de carro foi abordado por um grupo de 5 homens. Além de levarem o seu carro, o churrascaram no sentido literal. Outro caso é sobre o corpo de uma pessoa não identificada encontrado no túnel. Atualmente, esse túnel está fechado e tem um problema nessa história. A lenda, mesmo dizendo que o acesso à vila passa despercebido, dá a entender que fica em algum lugar bem visível. Hoje em dia existe mapa, drone e até tem vídeos de uns caras indo lá, mas não tem vila nenhuma e as primeiras histórias da Vila Inunaki surgiram online. Ainda assim, há vários relatos dizendo que ali é de fato uma área perigosa e muitos evitam passar. O Homem da Terra. O Homem da Terra é um filme de ficção científica meio diferente dos demais. Basicamente, John Oldman seria um homem de mais de 2.000 anos de idade. Ele passou e presenciou vários eventos da história da humanidade e possui um grupo de amigos professores, cada um especializado em uma área: história, arqueologia, biologia. Eles começam a fazer esse experimento mental, argumentando em como seria possível sobreviver durante todo esse tempo. No decorrer do filme, o John responde a determinadas questões com base na especialidade de cada um, indicando que ele tem um nível de conhecimento insano. Não apenas isso, o pessoal brinca em como ele mantém uma boa aparência, e esse é um fator importante. O John muda de casa frequentemente por causa das pessoas desconfiarem que ele não envelhece. Primeiro, a questão é tratada de forma hipotética, até serem apresentadas possibilidades dentro das disciplinas dos professores, mas isso já muda conforme John apresenta até mesmo evidências de que ele é muito velho. Ao passar pela Europa indo em direção ao leste, John alega ter conhecido Buda, passando seus ensinamentos para os povos do ocidente. Dessa forma, John revela que o conhecimento que ele passava e ao mesmo tempo a perseguição que sofria dos romanos na época se tornou inspiração para a história da vida de Jesus. Nessa hora, o pessoal meio que perde a linha e o John relutante confessa que tudo foi uma brincadeira. O filme não se importa em ser cientificamente realista, mas traz uma abordagem mais filosófica sobre a mortalidade e longevidade. Helicópteros pretos. Desde os anos 70 foram reportados helicópteros pretos sobrevoando, sem nenhuma identificação, sem bandeira, sem número, nada. Pessoas relataram esses veículos passando por áreas residenciais. E esse é um tópico interligado com outras teorias, desde as mais viajadas, como os helicópteros sendo OVNIs do governo fazendo coleta de dados, e as mais pé no chão, que são as mais legais. Há duas teorias que são um tanto estranhas. Em áreas rurais, quando ocorrem mortes inexplicáveis de gado, foram avistados helicópteros não identificados. Ninguém sabe de onde vem, além do exército não confirmar nenhuma inspeção nas áreas em questão. As melhores teorias que eu formei sobre o assunto é que os helicópteros pretos fazem parte de alguma operação secreta, não sendo apenas de agências do governo, mas também organizações paramilitares e companhias privadas. Dentro dos serviços de inteligência conhecidos como Black Ops, um ramo militar voltado a operações secretas, geralmente é requisitada em último caso e são operações extremamente sigilosas. Os helicópteros pretos também remontam a monitoramento e vigilância, por serem vistos sobrevoando áreas residenciais, e de que eles não fazem parte de algum governo em específico, sendo objetos ativos em teorias sobre vigilância e controle. Os peixe-bois são humanos.
Nessa teoria é discutido sobre o peixe-boi possuir alguma relação evolutiva com o ser humano. Isso se dá por conta do bicho ter aspectos similares. Por exemplo, a estrutura óssea é bem parecida com a nossa, eles possuem pulmões, portanto respiram ar, e têm pelos espalhados pelo corpo, classificando-os como mamíferos. O peixe-boi demonstra certa inteligência, uma capacidade cognitiva considerável, além de que o animal interage de forma pacífica com os humanos. Em algum momento houve uma separação formando hoje os humanos e peixes-boi como espécies distintas. Mesmo não possuindo ancestrais em comum, é debatida essa estranha relação. Projeto John Titor. A essa altura eu creio que todo mundo já conhece o John Titor. Caso contrário, resumão básico. John Titor é um suposto autoproclamado viajante no tempo do ano de 2036, aparecendo em um fórum de discussão desse tema em novembro de 2000. O John responde algumas perguntas e apresenta detalhes para confirmar sua história. Para fazer as viagens, ele diz usar uma máquina do tempo montada dentro de uma charanga, bem na pegada de Volta para o Futuro mesmo. Ele também detalha as peças contidas nessa máquina do tempo com imagens. John Titor faz algumas previsões durante seu tempo de atividade na internet. A principal é sobre sua época. Em 2036, o mundo teria um senso maior de comunidade com uma economia descentralizada. Um período pós-guerra mundial, envolvendo ataque nuclear, mas que seria uma guerra curta. A tecnologia obviamente estaria no estado mais avançado, mas não a um nível filme sci-fi. Várias das previsões do John não se provaram verdadeiras, como a Terceira Guerra Mundial que ele descreve em 2015. O ponto aqui é que não se sabe quem orquestrou toda essa história. E não é sobre haver um viajante do tempo real, mas que o John Titor era algum tipo de projeto usado na premissa de viagem no tempo, feito para fins lucrativos. O John apresentava uma certa cautela para que ele não fosse identificado, mas acredito que isso seja para não descredibilizar sua história de alguma forma. Depois de 2003, não há mais notícias sobre ele, e hoje o caso John Titor é tratado como um projeto de entretenimento. Masmorras russas. Esse tópico se refere a estruturas subterrâneas utilizadas pelo crime organizado na Rússia. Desde a era soviética foram construídos embaixo da terra bunkers, túneis e armazéns abaixo das ruas de Moscou e São Petersburgo, duas cidades que possuem estruturas subterrâneas em abundância. A máfia se aproveitou disso e passou a utilizar esconderijos embaixo da terra, rosteando atividades ilegais como operações envolvendo tráfico de drogas e armas. Além disso, na Rússia, há várias fábricas abandonadas utilizadas para o mesmo propósito. Muitas delas estão em áreas muito afastadas, passando despercebidas pela polícia. A construção clandestina também exerce um papel aqui e contribui para as atividades ilícitas serem feitas no sigilo. No geral, os esconderijos demonstram como o submundo russo opera e até que ponto chega para escapar dos olhos da lei. E também tem uma segunda teoria nesse tópico. Foram descobertas masmorras subterrâneas próximas à fronteira entre Rússia e Ucrânia durante a guerra em 2022. Centenas de civis foram detidos e submetidos a espancamentos e torturas. Há pessoas que conseguiram escapar e outras que nunca mais foram vistas. Essa foi uma situação descoberta após recuperação dos territórios ocupados pela Rússia. A comunhão universal. A Eucaristia, segundo a Igreja, é uma celebração instituída por Jesus durante a última ceia. Ele dá aos seus companheiros o pão e o vinho associando ao seu corpo e sangue. Esse ritual, feito em memória ao sacrifício de Jesus Cristo, é reservado aos cristãos que seguem os fundamentos da Igreja. É aí que vem a ideia da comunhão universal, onde qualquer indivíduo pode aplicar a Eucaristia, independente de sua religião ou crença. Nisso, todas as pessoas, por serem criação de Deus, possuem um vínculo oculto e fazem parte de uma mesma família. Portanto, a comunhão com Jesus Cristo é um direito de cada indivíduo. Bom, vamos lá. A comunhão universal tem uma abordagem bem fantasiosa em como as pessoas são relacionadas umas com as outras. Geralmente com uma visão muito otimista sobre esse vínculo, falando isso de forma mais filosófica, né? Um outro ponto é sobre a unificação das comunidades cristãs e, por consequência, converter aqueles que pertencem a outras vertentes, sendo assim formando uma única religião aceita em todo o mundo. Florestas não existem. Florestas não existem é geralmente associado ao terraplanismo. As árvores e florestas que vemos são arbustos ou mudas. As árvores reais são as montanhas tratadas como as raízes dessas árvores destruídas há muito tempo atrás. Devido a várias mudanças que ocorreram no planeta, a escala se diminuiu, e essas ditas árvores gigantes demandam um tempo muito mais alto para crescer. Essa teoria é formada criando um paralelo com o que é chamado de mesa. Ao invés de ser uma formação rochosa, é um tronco petrificado de uma árvore. Tipos sanguíneos na Ásia.
No Japão e Coreia do Sul, há uma concepção onde a personalidade e temperamento de uma pessoa está interligado com o seu tipo sanguíneo. Basicamente a mesma ideia da astrologia. Cada tipo sanguíneo possui características distintas e níveis de compatibilidade uns com os outros. Eu não vou dizer as características porque cada um fala uma coisa diferente. Com isso, não há comprovação científica sobre o tipo de uma pessoa definir sua personalidade, além de que a concepção é carregada de forma bem supersticiosa. O tipo sanguíneo exerce um papel na cultura asiática de forma a gerar estereótipos sobre o que uma pessoa é, no geral usado como uma forma de consultar compatibilidade em relacionamentos, sendo um assunto bem abordado nos campos sociais. O ponto aqui é sobre como um aspecto da cultura pode influenciar as interações, mesmo não possuindo uma base sólida, e como as ideias são repercutidas até se tornarem algo comum. Shanina Aison é a única pessoa no mundo diagnosticada com uma doença misteriosa. Ao invés de pelos, unhas crescem pelo seu corpo. Isso faz com que ela tenha dificuldade para realizar tarefas básicas, além de ficar com vários hematomas pelo corpo. Shanina permanece em um estado debilitante, ficando em constante tratamento. Bom, não são exatamente unhas, mas a pele da Shanina produz muito mais células do que o normal. Nisso, os pelos crescem bem mais grossos. Ela passou por alguns hospitais e acumulou uma dívida milionária com os tratamentos. Acredita-se que ela contraiu essa doença em 2009, quando teve um ataque de asma e foi tratada com esteroides. Esses medicamentos causaram uma reação alérgica muito forte e depois disso contraiu essa estranha doença. Sim, a Shanina não tinha essa doença e os detalhes de sua situação e de como ela contraiu isso são bem escassos. Respiracionismo, ou como eu gostei de chamar, jejunismo, é a prática de que uma pessoa pode viver sem comer e nem beber nada, se baseando no conceito de prana, a energia cósmica dispersada pelo ar, presente também nos seres vivos. No jejunismo, a pessoa se alimenta, entre aspas, simplesmente respirando ou absorvendo a energia do sol. A justificativa para isso é essa união do indivíduo com o universo, se sustentando da energia natural. E aqui eu tenho que ser franco com vocês, isso é uma completa merda sem sentido. Pessoas literalmente morreram de fome e desidratação praticando essa porra, e tem caso de idiotas olhando fixamente para o sol, mesmo sabendo que isso pode causar perda da visão. O jejuísmo traz aquele argumento de que são necessários anos para desenvolver as técnicas como uma forma de ignorar os efeitos negativos causados por essas práticas. Mas como eu falei, cara, é besteira total. O rap de Memphis é um subgênero do hip hop, criado entre os anos 80 e 90 em Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Produzido de forma mais independente, consequentemente tendo uma pegada mais experimental, envolvendo samples tiradas de filmes de terror e de outras músicas, vocais repetitivos e os famigerados cowbells, incorporados depois no cloud rap e no funk. O som do Memphis é resultado de gravações feitas em equipamentos de baixa qualidade e gravado em fitas, tornando o som mais distorcido, ainda assim tendo uma grande influência no hip hop como um todo. Combinado com a produção de baixo custo e rejeitado pelo que era aceito na cena, o Memphis era extremamente improvisado. A distribuição em fitas não só agregava ao som, mas porque era mais barato em comparação a CDs e vinis. E o aspecto mais importante que destacou o Memphis Rap: as letras sombrias, abordando temas como assassinato, violência, drogas e até satanismo. Com certeza o que contribuiu para esse tema era o cenário hostil da cidade, sendo considerada uma das mais violentas dos States. Mesmo o Memphis tendo uma linha mais agressiva, a ideia por trás não é uma distribuição gratuita de temas sombrios, mas uma reflexão dos horrores da realidade nua e crua, diferente da cena mainstream, com foco numa abordagem mais relacionável. Com o advento da internet, o Memphis passou a ser distribuído de forma que as novas gerações tivessem acesso aos clássicos. Na internet, o Memphis se tornou meio que uma lenda urbana, e de fato o ocultismo é um tema abordado no estilo. Surgem teorias sobre os artistas seguirem a Satanás e de que as faixas são de fato amaldiçoadas. Teorias dizem que as músicas fazem parte de rituais, onde os samples são de assassinatos reais gravados, e que as próprias músicas carregam alguma energia maligna ou algo do tipo. Essa parte é meio que um mistério, afinal nem os artistas mais conhecidos se pronunciaram se são ou não adoradores do diabo, mas eu fico no time disso ser usado para criar uma identidade ao estilo, do que ser algo satânico. A Pedra de Dashka é um estranho artefato encontrado em 1999 na Rússia, também conhecido como Mapa do Criador. Olhando assim, é só uma pedra, mas relataram que esses riscos são um mapa da região dos Montes Urais, mostrando canais de irrigação e represas, com inscrições em algum idioma desconhecido. O negócio é o seguinte:
A pedra representar um mapa dos Montes Urais é apenas uma associação. Literalmente falaram, parece um mapa. E em relação a hieróglifos não tem nenhum. A que tudo indica, a pedra não passa de uma formação geológica, e por isso não houve interesse em pesquisar sobre isso. Ainda é defendida a ideia da pedra ser uma criação artificial, como sendo o mapa de algum reino perdido de milhões de anos atrás. Ainda assim, é uma hipótese extremamente especulativa. A única coisa factual sobre esse blocão de pedra é a presença de resíduos fósseis, indicando ser de 3 a 8 mil anos atrás. Bitcoin foi criado pelos bancos. Essa teoria sugere que o Bitcoin seria um projeto do governo para controlar o fluxo monetário mundial, ou de que Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, era um banqueiro safado que inventou o sistema digital, já sabendo que o câmbio iria entrar em declínio. A teoria se baseia no fato de Satoshi ser alguém ou um grupo de paradeiro desconhecido. O Bitcoin foi criado como uma alternativa do sistema financeiro mediado pelos bancos. Possui código-fonte aberto e é descentralizado. Qualquer movimentação feita é visível pelo indicador digital. E o único motivo para o governo criar o Bitcoin dessa maneira seria para se autodestruir, pois seria estabelecido algo que substituiria o dólar, a principal moeda utilizada pelo mundo. Porém, há um argumento sobre o Bitcoin não ser tão descentralizado assim, sendo meio que um cassino. Para que uns ganhem, outros precisam perder. Nesse caso, não é o governo, mas um grupo de pessoas que controlam o Bitcoin, alterando o seu valor através das trocas feitas entre si. Guerra psicotrópica é o desenvolvimento de agentes incapacitantes para o uso de armas químicas. Durante o projeto MKUltra até a Guerra Fria, foram testados os efeitos do LSD e outras drogas em militares voluntariados. O intuito disso era descobrir a viabilidade de agentes químicos com o intuito de incapacitar os inimigos durante o conflito. Os compostos tinham a capacidade de gerar efeitos diversos, mas o principal causava delírios em uma pessoa, a desabilitando durante vários dias, além do tempo de recuperação. Nos Estados Unidos, os testes conduzidos resultaram em processos contra o Estado. Os soldados afirmaram terem sido submetidos a experimentos condicionados sem saber que estariam sendo usadas substâncias perigosas, ou ao menos deixaram a entender que não foi claro o propósito dos testes. Eram efeitos em exames mentais, fisiológicos e os efeitos que as drogas causavam nos voluntários. Depois foi determinado que os efeitos eram imprevisíveis e inviável a aplicação dos agentes químicos em batalha. Então, os projetos foram descontinuados. A nova cronologia aborda os eventos que ocorreram na antiguidade, afirmando que são mais recentes e trazem uma narrativa diferente do que é aceito historicamente. A formação das civilizações antigas se dá após a Era Comum, e o que acontece antes disso é um período da história inventado ou que foi fabricado para promover ideologias políticas. O Império Romano, Egito e Grécia Antiga, assim como outras civilizações, estão com sua cronologia fundida e os povos pertencem ao mesmo grupo étnico, segundo a teoria. A nova cronologia literalmente ignora evidências e materiais arqueológicos que apontam o tempo correto dos acontecimentos, também fazendo afirmações absurdas sobre o surgimento das civilizações. Então esse aqui nem faz sentido, é completamente viajado mesmo. A real população da China. Há um consenso da população da China não ser tão grande quanto é estipulada, 1 bilhão e 400 milhões. Esse é o valor oficial da quantidade de habitantes no país. Esse número tão alto seria a manobra do governo chinês para promover a imagem de uma potência. De fato, não há como saber qual a população da China pelos dados demográficos serem disponibilizados pelo governo. E o problema nem é esse, e sim a incerteza dessas informações, visto que os dados cobrem apenas alguns setores e grupos sociais do país. Desde 1960, a China vem sofrendo com um declínio populacional constante. A China possuía cerca de 500 milhões de habitantes em 1940, e até os anos 70 esse número dobrou durante o governo de Mao Zedong. Em 79 foi instaurada a política do filho único. Cada família poderia, por lei, ter apenas uma criança, com a premissa de frear o drástico aumento dos índices de natalidade para prevenir um colapso populacional. Nesse meio tempo também ocorreu a grande fome destruindo a agricultura, a força de trabalho e a área social. O ponto é que, mesmo sendo um país grande em território, as condições geográficas da China não permitem uma população tão grande. Assim como a Rússia, boa parte da população está concentrada nas regiões leste e sul. De qualquer maneira, há uma sobrepopulação no local e é capaz de, daqui a algumas décadas, o número de habitantes cair pela metade. Algumas estatísticas apontam que a China possui pouco mais de 500 milhões de habitantes. Aí o governo chinês coloca 1 bilhão a mais como dado oficial para mascarar ser o país mais populoso do mundo. O que temos sobre informação relevante são alguns relatos dos cidadãos chineses, dizendo que após a Segunda Guerra Mundial, as famílias tinham muitas crianças, algo que era até incentivado pelo governo. Depois disso, os índices de natalidade na China vêm decaindo, uma resposta aos fatores sociais dos chineses. A teoria dos problemas mentais.
Uma escola de pensamento refere-se a pessoas que possuem ideias em comum compartilhadas no ramo da psicologia. As ideias levam em consideração fatores como modo de pensar, emoções, sociabilidade, comportamento, de forma a enfatizar uma visão alternativa sobre o entendimento de problemas psicológicos. A própria psicologia em si passou a ser uma disciplina separada com a aplicação das escolas do pensamento, com o intuito de desvendar a mente e o comportamento humano. As escolas de pensamento ainda usam como base as definições tradicionais da psicologia, como estruturalismo, psicanálise e behaviorismo, porém com uma abordagem alternativa por aqueles inseridos nessas áreas. Uma coisa interessante é sobre problemas mentais surgirem por conta de outros fatores, por exemplo, experiências de vida e como interagimos com o que acontece ao nosso redor. O fator biológico, a genética e a estrutura do cérebro também exercem influência sobre o comportamento. A cognição, o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, está ligado diretamente com sua perspectiva. Tudo isso forma uma abordagem para explicar a saúde mental, e não só os mais influentes que são as suas bases tradicionais. Os 3 Os podem significar muita coisa, mas o que eu encontrei em termos abreviados e o único que se encaixa no tema é a ontologia orientada de objeto. Um conceito metafísico, então já sabe, como não é da minha área, resumão sincero. Basicamente, a teoria expressa como cada objeto possui uma existência única e independente da soberania do ser humano em função da existência de objetos não humanos. Nesse caso, essa soberania não é aplicada de forma necessária no grande esquema das coisas. Por exemplo, uma árvore para se sustentar pelo solo não precisa da percepção humana para isso. É como se os seres conscientes não tivessem necessariamente uma superioridade por conta disso. Uma cadeira usada para acomodar uma pessoa ou não define a sua existência. Apesar do intuito da confecção de uma cadeira ser exatamente esse, é mais beleza. Como se o papel das coisas fossem intrínsecos à sua existência e não em função de outras. A ideia propõe essa descentralização da humanidade e que qualquer interação dos objetos possui sua devida importância. O fenômeno dos para-brisas em Seattle ocorreu em 1954. Várias pessoas relataram buracos aparecendo subitamente no para-brisa de seus carros. Acredita-se que havia alguma coisa afetando o vidro, só que nenhum outro local como as janelas apresentavam danos, somente os para-brisas. A situação se espalhou ao ponto da polícia receber milhares de ligações por dia se tratando desse mesmo assunto. Por mais que haja explicações mirabolantes sobre esse fenômeno, eu prefiro a que seja mais pé no chão, e nesse caso há um padrão em comum. O pessoal começou a perceber buracos no vidro depois de ouvirem relatos de moradores locais que tiveram os para-brisas afetados por alguma coisa. E não eram exclusivamente buracos, havia rachaduras e partes amassadas, a maioria desses sendo bem pequenos, levando em consideração que muitos não se atentavam às condições de seus carros no dia a dia, ou seja, eram danos que eram passados despercebidos. Barcos fantasmas da Coreia do Norte. São estranhos barcos que aparecem na costa do Japão e leste da Rússia todos os anos. A maioria deles são vazios, já outros carregam corpos de marinheiros norte-coreanos. Os corpos são encontrados em estados de malnutrição e há pistas indicando o porquê essas pessoas serem da Coreia do Norte. Tem os óbvios, os marinheiros falam coreano quando são encontrados vivos. Às vezes é encontrados notas de won nos corpos, além dos barcos utilizados são bem similares. Agora, os barcos que atracam sem nenhuma pessoa a bordo é um mistério. A rota principal escolhida é o Japão, onde muitos usam da pescaria para fugirem. Na fronteira acontece bastante de imigrantes ilegais entrando na Rússia, e quando isso acontece, eles são deportados. Esses barcos norte-coreanos são quase uma jangada de tão ruins que são, e obviamente não suportam o ambiente do alto mar. Vários deles são encontrados caindo aos pedaços, e a pescaria em alto mar é uma tarefa perigosa, além de ter uma enorme mediação do governo norte-coreano. Os marinheiros são submetidos a condições extremas em alto mar sem os devidos equipamentos e mantimentos necessários. Como no caso dos barcos fantasmas, acontece de muitos simplesmente morrerem de fome. Neodinossauros. Na criptozoologia, os neodinossauros são criaturas ou espécies de animais que se assemelham bastante a dinossauros, indicando que esses seres que dominaram a Terra há milhões de anos não foram exatamente extintos. São mais reportados na Amazônia e África, mas diferente do primeiro, os neodinossauros da África são nomeados e mais, digamos, detalhados em seus relatos. Também há avistamentos em outros países como Austrália e Indonésia. O maior exemplo que temos é o Mokelebembe, dito habitar áreas pantanosas do Congo. Acho que o monstro do Lago Ness também pode se encaixar nesse quesito. O que realmente deve se notar sobre os relatos é a semelhança com espécies de
já conhecidas pelo homem, como o sauropode e o brontossauro. Além dos exploradores, os povos locais detalham as criaturas dessa forma, como répteis de pescoço longo, habitando locais remotos. A teoria pega como evidência espécies pré-históricas que sobreviveram longos períodos a ponto de serem descobertas vivas pelo homem em algum momento. Certos animais com características que remontam a dinossauros são aqueles com adaptações ao habitat que vivem, e os neodinossauros avistados são ao menos considerados animais não descobertos. No decorrer da história, pessoas foram caçadas por inúmeros motivos. Na antiguidade, as nações maiores submetiam pela força os povos mais fracos, chegando até a extinguir alguns deles. Em períodos de guerra, grupos foram perseguidos em áreas ocupadas pelos estados dominantes. Segunda Guerra Mundial que o diga. Na Europa medieval, a caça às bruxas, onde pessoas eram julgadas e executadas, não sendo necessariamente bruxas, mas que apresentavam alguma evidência do uso de bruxaria ou algo que ia contra o que era estabelecido. Ainda que essa prática possa parecer distinta da atualidade, ela remonta ao contexto histórico. Não há evidência sobre pessoas serem caçadas como entretenimento ou esporte, e a ligação mais próxima sobre o assunto remete ao tráfico humano. Isso entra naquela situação onde as informações são difíceis de verificar, mas ainda assim é possível. Implante de dentes no nascimento. Essa aqui é uma teoria meio esquisita. Basicamente, são implantados dentes artificiais ou um pequeno implante em bebês quando eles nascem. No geral, é discutido qual seria o motivo disso, que vai desde um dispositivo que controla sua mente, até algo mais aceitável como uma forma de realizar testes tecnológicos. A teoria se baseia em situações raras de bebês nascerem com dentes formados, e pessoas que apresentam deformações nos dentes, nesse caso como uma evidência de manipulação genética, sendo essa a melhor explicação que eu consegui achar. Stuxnet. O Stuxnet é um poderoso vírus de computador usado em uma operação dirigida pelos Estados Unidos e Israel com o intuito de inibir a produção nuclear do Irã. Em 2009, num dia normal de trabalho, os técnicos notaram algo de errado na usina. As centrífugas usadas para enriquecimento do urânio começaram a rotacionar numa velocidade muito maior do que o normal. Além disso, os computadores apresentavam um mau funcionamento. Ligavam e desligavam e nenhum comando respondia. Como resultado, milhares das centrífugas foram destruídas e vários funcionários demitidos. Nisso, o pessoal entra em contato com Sergei Ulasan, um especialista que trabalhava numa empresa de cibersegurança. Ele então declara que o incidente foi causado por um vírus. Durante a coleta de dados e análises, Sergei, junto com outros profissionais da área, incluindo Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Labs, que contribuiu para identificar a composição do vírus. O Stuxnet foi escrito em várias linhagens de programação. Durante 13 dias, coletava os dados das máquinas no sistema e tinha uma certificação digital, tornando-o indetectável durante os ataques. O objetivo do Stuxnet era atacar especificamente sistemas que gerenciavam dispositivos industriais, e de fato destruiu milhares de centrífugas na operação, ocasionando um prejuízo de bilhões de dólares ao Irã e retardando o desenvolvimento nuclear do país por período indeterminado. Também foi encontrado no código do Stuxnet uma data, que marcara o dia em que o vírus pararia de funcionar. 11 de janeiro de 2009, cerca de uma semana antes de Barack Obama assumir a presidência dos Estados Unidos. A amostra do vírus analisada no laboratório da Kaspersky, junto com outros especialistas, chegaram a uma conclusão. O Stuxnet não poderia ter sido feito por um grupo comum de hackers, e sim foi algo orquestrado por parte de um estado. Bom, a usina não tinha internet convencional, tinha um sistema próprio, então como ele entrou na instalação? A Symantec, junto com a Kaspersky, publicou um relatório e descobriu que 60% dos computadores infectados pelo Stuxnet estavam no Irã, ou seja, o vírus foi criado dentro do país e propagado de forma a chegar nas usinas. Provavelmente algum funcionário conectou um computador pessoal ou dispositivo infectado. O ataque do Stuxnet ficou conhecido como o primeiro vírus sofisticado e sinal do início de uma cyberguerra. Além disso, é debatido sobre surgir uma nova versão do Stuxnet, agora com o código vazado. O seu uso seria mais genérico, podendo destruir sistemas e infraestrutura de diferentes setores elétricos e até econômicos. Terapia da urina. É uma forma de medicina alternativa, onde a urina humana possui propriedades e minerais que, ao ingeridos, podem curar doenças e trazer benefícios à saúde. Também é utilizado no tratamento de infecções e cuidados com a pele. Essa terapia vem de tradições de povos antigos, e sua aplicação vai desde cuidados com a pele e machucados, até curas de doenças.
Não há evidência científica que o uso da urina pode ser benéfico, mas há pesquisas que apontam o contrário. A urina possui bactérias e toxinas expelidas pelo corpo e que, se ingeridas, podem causar infecções e problemas mais graves. Apesar de ser líquido, não exerce o mesmo papel que a água potável, então beber urina não traz benefícios à saúde, sem contar que há métodos melhores e mais fáceis para atingir esses benefícios. Imagina ter que se acostumar a beber seu próprio mijo só para ter o mesmo resultado do que, sei lá, uma refeição saudável. Tsuki. Em 2017, no 4chan, um usuário chamado Tsuki chama outros usuários com o intuito de montar um culto. O projeto traz a ideia do sistema espaço. Nossa realidade faz parte de um aglomerado de sistemas e quando morremos subimos um nível de uma realidade superior. O nível mais alto do sistema, a LFE, seria a realidade correta, descrito como um paraíso cyberpunk, igual aqueles que aparecem nas mídias sobre o assunto com várias luzes e cibernética avançada. A ideia principal era a reencarnação para algo como uma outra dimensão ou realidade paralela. Tsuki, como uma figura messiânica, detalha suas ideias sobre a realidade em que estamos e explica o que era preciso para chegar ao paraíso. Então, um site foi criado com uma contagem regressiva, indicando o dia da ascensão. Ele esclarece para os usuários não se irritarem antes dessa data, senão suas almas seriam perdidas. E quando chegasse a hora, ele mesmo realizaria o processo de transferência das almas de seus seguidores. O culto alcançou uma certa popularidade, tanto que alguns membros de fato passaram a acreditar nas ideias de Tsuki, discutindo sobre realidades alternativas e todo esse lance de vivermos em uma Matrix. Não há como negar que Tsuki construiu uma comunidade sólida e reuniu seguidores que carregariam suas ideias para frente. Contudo, as coisas iriam tomar um rumo que sairiam do seu controle. A data da ascensão traria para Tsuki mais problemas do que ele imaginava. O pessoal começou a discutir métodos para passarem pro pós-vida, se é que você me entende, e logo após a contagem, ele teria que assumir a responsabilidade de várias vidas. Tsuki era um jovem de 16 anos. No 4chan, ele dizia ter sonhos e alucinações de um mundo futurista desde quando era criança. O site continha uma lista vasta de conteúdo explicando muita coisa sobre o sistema espaço. Em 1º de julho de 2017, logo após a data limite da ascensão, o rapaz de 17 anos, que eu não vou falar o nome, foi encontrado morto e acredita-se que ele fazia menções ao sistema espaço e LFE. E esse evento marcou a comunidade com uma imagem extremamente negativa, além de surgirem várias notícias sobre o assunto. Em 2019, o site foi fechado, Tsuki desapareceu do mapa e poucas pessoas restaram na comunidade. Uma coisa que eu encontrei por aí foram vários migrantes se posicionando sobre o que de fato aconteceu nessa história. E o pessoal ainda se mantém e está disposto a corrigir e explicar qualquer desinformação sobre o assunto. Aceleracionismo. Se trata de uma filosofia política e tem alguns significados diferentes, mas vamos focar aqui no aceleracionismo de Nick Land. A ideia propõe que a dinâmica capitalista que vivemos hoje em dia deve ser intensificada para alcançar o quanto antes um colapso iminente do sistema. Essa aceleração seria provocada por mudanças sociais, econômicas, culturais, que levariam a um ponto de transformação no futuro definido e dominado pela tecnologia e inteligências artificiais. Por exemplo, na política, a eleição de figuras capitalistas é considerada como uma medida aceleracionista, assim como os representantes de grandes empresas. O capitalismo nesse tema não é apenas um plano econômico, é um sistema autônomo que define o tempo moderno. A sociedade se adaptou ao modelo e segue conforme ele acontece. Nick Land diz que o capitalismo nunca chegou em seu potencial de fato, esse atraso sendo provocado até mesmo pelas políticas de direita. O aceleracionismo vai contra qualquer ideologia que atrasa as mudanças feitas no mundo moderno. Afinal, os problemas intrínsecos do capitalismo são preservados por conta disso. Desigualdade e escassez, por exemplo, seriam superados nesse futuro utópico, assim como o desenvolvimento da tecnologia que mudaria por completo como é feito o trabalho, diminuindo a desigualdade e dando mais liberdade e autonomia aos seus cidadãos. Isso tudo na teoria, né? Mas não há como negar que o aceleracionismo é algo que já acontece de certa forma. Pega o tanto que as coisas evoluíram de 10 anos pra cá. Eu pessoalmente acredito que haverá cada vez mais mudanças, mas pelo menos não ao ponto de chegar a uma utopia cyberpunk ou algo assim. Ônfalos. Ônfalos, na antiga religião grega, era um objeto utilizado em rituais. O seu nome também indica o centro do mundo e da criação. Segundo a lenda, Zeus enviou 2 águias para as extremidades do planeta para encontrar o centro da Terra. Ao se encontrarem, chegaram em Delphi, e lá Zeus colocou uma pedra. Essa pedra foi a mesma que Rhea deu a Cronos, no lugar de seu filho Zeus, que seria devorado, assim se cumprindo a profecia de que ele seria destronado por um de seus filhos
e foi aprisionado no Tártaro. Tempos depois, século XIV, é encontrada a réplica de uma pedra na mesma área do Templo de Delfi. Acredita-se que essa pedra foi gravada cerca de 300 anos antes da Era Comum e, assim como descrito em escrituras antigas, possuía cavidades e é oca por dentro. Bom, a confecção dessa pedra é posterior às escrituras, mas é um ponto interessante como um objeto esteve presente tanto nos mitos quanto nas práticas desses povos antigos. O céu magnético grego. Essa teoria sugere que os gregos na antiguidade possuíam um conhecimento ou visão avançada sobre o céu e os astros, ou ao menos associavam o céu com o campo magnético da Terra. Eles acreditavam que os eventos e interação com os astros no planeta são influenciados diretamente por esse magnetismo. Isso é reforçado pelas estruturas da época, erguidas conforme o alinhamento dos astros. Os mitos também exercem grande influência nessa percepção que os gregos tinham. Zeus era conhecido como o rei dos deuses, que governava sob o céu. Acreditavam que fenômenos presentes nos céus e até mesmo o clima eram controlados por ele, sem contar os raios, a sua marca registrada. O domínio de Zeus sobre os céus é visto como representação de sua ordem divina, sendo isso um fator para fenômenos celestes. Outra coisa que remete a esse conhecimento de astronomia dos gregos antigos é o mecanismo de Anticitera, uma engenhoca usada para prever a posição de astros e medir o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. O material encontrado sobre esse entendimento sobre o magnetismo da Terra e movimento dos astros indica que é bem mais antigo do que é relatado pelos estudiosos conhecidos. A etnopsiquiatria envolve como as tradições e práticas sociais influenciam a condição mental das pessoas. As doenças mentais são vistas de forma diferente dependendo do contexto social e cultural. Esse fator também se aplica e como isso muda em diferentes etnias. Por exemplo, pessoas do Ocidente e Oriente possuem linhas de pensamento diferentes. Isso se dá por conta dos efeitos psicológicos causados por eventos na história e o desenvolvimento diverso da cultura desses grupos. Assim como o tratamento e abordagem de problemas mentais é diferente para cada um. Claro que não é exatamente assim. A mente é um sistema complexo e gera resultados que não se encaixam no que é abordado dentro desse estudo. É aí que surgem alguns problemas sobre a etnopsiquiatria. O conceito da personalidade nativa pode levar a uma generalização das situações e estereótipos, também como uma controvérsia de que a etnia influencia diretamente as condições mentais. Sincronia harmônica. Qualquer coisa que existe vibra em uma frequência específica. Um determinado sistema mantém um funcionamento melhor quando essas vibrações estão sincronizadas. É levado em consideração como os sistemas do corpo humano se mantêm otimizados quando as células estão em harmonia. Segundo a teoria, o nosso corpo reage conforme as frequências, melhorando a estrutura celular, tendo até fatores curativos. Por outro lado, as frequências também provocam efeitos nocivos, como por exemplo na síndrome de Havana que eu falei anteriormente. Pessoas apresentaram sintomas após sofrerem supostos ataques acústicos. Um ponto que é bem claro é como a exposição a frequências em ambiente urbano pode levar a dores de cabeça, cansaço. Ainda assim, a sincronia harmônica não possui uma base suficiente em se tratando de condições biológicas. Agora, em relação a computadores, é outra história. Temos as primeiras instâncias de sincronização em transmissões de rádio. Para que uma comunicação possa acontecer, é necessário que as linhas estejam devidamente sincronizadas. Talvez não seja o momento para a implementação desse método, ou é uma ideia que tem idealizações muito ambiciosas para aplicação na medicina e sistemas tecnológicos. A União Soviética nunca acabou. Essa teoria aqui se divide em 3 cenários. E se a União Soviética não tivesse acabado? E se os países separados voltassem a se reunir? E a União Soviética nunca acabou de fato? Primeiro, por que a União Soviética acabou? Em grande parte por conta do Mikhail Gorbachev. Com a implementação de Glasnost e Perestroika, a ineficiência do Estado soviético se tornou ainda mais aparente. Só que esse colapso seria mais uma consequência das medidas implementadas por Gorbachev do que intenção de fato. A União Soviética, na época, tinha 2 insumos em alta que permitiam sua competitividade econômica, apesar do regime: óleo e gás. Gorbachev, ao menos, considerava que a dependência desse mercado não sustentaria a União Soviética, que já estava ficando para trás, levando em conta observações que ele fazia do mercado exterior. Os gastos e baixas no ramo militar também estavam pesando bastante. Agora, se o bloco soviético não tivesse colapsado, é complicado. Alguns dizem que as tensões da Guerra Fria durariam até hoje, o governo seria mantido, mas para melhorar os padrões de vida e os anos a seguir, reformas econômicas entrariam primeiro, dando aval para investimentos estrangeiros, similar ao modelo de capitalismo estatal da China. Com isso, a situação da União seria decente, mas acredito que depois da era 2010 a União Soviética se tornaria a Rússia que conhecemos hoje.
Se os países antes pertencentes à União Soviética se reunissem, devido ao território imenso, a nova União Soviética teria à disposição grande força de trabalho e militar, se mantendo como uma das maiores economias do mundo. Não chegaria ao status de superpotência, mas é o suficiente para se manter competitiva. Ao estabelecer relações com os países do leste europeu, a reunião soviética teria um transporte melhor de mercadorias, assim amenizando a deficiência do país pela falta de rotas marítimas. Como eu falei, essa União Soviética, mesmo com um forte Estado, ainda passaria para uma política mais liberal e ao livre mercado. Só ia demorar um pouco mais para isso. Afinal, não restaram estados comunistas ou socialistas desde a dissolução. Caso acontecesse dos países antes pertencentes ao bloco soviético se unissem hoje, com o intuito de uma aliança diplomática e militar, teriam uma grande influência na Ásia e Europa. É possível que o Oriente estaria mais forte do que nunca, indicando uma nova era sobre quem estaria no topo do mundo. O povo universal é uma religião fundada na República Tcheca nos anos 90. Basicamente mistura o cristianismo com ideias de outras religiões, sendo o principal elementos de ufologia. O movimento se baseia principalmente na existência de extraterrestres e como eles influenciam os humanos. Por exemplo, Ashtar Sheran é uma figura presente nessa ideologia. Eles acreditam que esses aliens mantêm um círculo de naves espaciais na órbita da Terra para quando chegar o grande dia, os seguidores serem transportados para o pós-vida. É sempre assim, né? É incrível. Como se não fosse o bastante, o movimento aborda as teorias da conspiração em seu sistema de crenças. Eles acreditam que as forças negativas controlam o universo e a mídia, chamando-os de reptilianos, também contendo restrições acerca de bens materiais, tecnologia e alimentação. No geral, parece que o culto só é levado a sério por aqueles que o praticam, afinal ele apresenta muitas semelhanças ao cristianismo, só que com práticas não convencionais. O caso Umo. Em 1960, um grupo de pessoas receberam cartas escritas por supostos alienígenas do planeta Umo. É relatado que aliens estariam de alguma forma se comunicando com pessoas na Terra através dessas cartas. Em paralelo, começou a surgir avistamentos de OVNIs na Espanha. O conteúdo das cartas possui bem pouca informação, mas é dito conter conhecimentos em disciplinas observadas por esses seres, como física e medicina, e outras coisas absurdas, como bases extraterrestres construídas aqui na Terra. Bom, aqui nós caímos naquele mesmo dilema de que não dá para checar as informações devidamente, mas tudo indica ser um hoax. Monte Kailash. O Monte Kailash, localizado no Tibete, é centro de várias lendas orientais. Possui uma grande significância religiosa, tanto no hinduísmo quanto no budismo. No hinduísmo, a montanha representa a morada celestial de Shiva, indicando o centro do universo. A mitologia também se estendeu para contos populares e impressões míticas sobre a montanha. Por conta do formato da estrutura, é considerado que o Monte Kailash não é uma simples montanha, mas sim uma pirâmide construída há muito tempo atrás por uma raça bem avançada. Na base da montanha havia uma cidade inteira, mas que por algum motivo foi perdida pelo tempo. As condições do local também são estranhas. Há uma alteração no campo magnético, provocando uma distorção na percepção do tempo. A formação dificulta bastante a escalada e nenhuma pessoa conseguiu escalar o monte devidamente. Aí linkam esses fenômenos naturais que acontecem lá com as lendas. Pessoas relataram fenômenos estranhos. Os escaladores notaram um envelhecimento acelerado e crescimento anormal de unhas e cabelo. Mas acredito que isso seja por conta da percepção do tempo alterada que eu falei. Os fenômenos atribuídos ao Monte Kailash é resultado das lendas locais e peregrinações, não necessariamente com o intuito de explicá-los, é mais naquela pegada de considerar algo como de outro mundo. Internet segregada. Autoexplicativo. A segregação de pessoas e grupos estendida para o cenário online. Isso já é notável em como usuários de diferentes mídias sociais consideram uns aos outros. Essa segregação intencional afeta as plataformas mais acessadas e até mesmo a distribuição do conteúdo na rede. Dentro desse contexto, a visibilidade das pessoas online é definida para os grupos que estão no topo das mídias sociais, gerando mais impressões para atingir uma audiência maior. A distribuição de informação e interações também são influenciadas aqui. A teoria sugere que grupos de certas etnias e status socioeconômico são os que comandam, entre aspas, essas interações. Faz sentido até certo ponto, mas a internet disponibiliza um cenário bem variado sobre os conteúdos, visto que certas mídias são mantidas pelo interesse do público, e é isso que define os nichos. Simbiogênese. Essa teoria tem duas variações. Na primeira, uma versão alternativa da evolução biológica. Refere-se à formação de um organismo híbrido de dois ou mais organismos distintos, causado por uma simbiose. No caso, um organismo meio que assimila um outro e evolui a partir disso. Dentro desse contexto, o material genético das duas formas se unem em um. A teoria proposta pelo biólogo russo Konstantin Merezhkovsky argumenta sobre a formação celular pela simbiose, e que esse processo acontece na relação das células
até a criação de novos sistemas e espécies. O que passou a ser aceito foi a teoria da endossimbiose, que é bem similar. A outra versão reforça a seleção natural de Darwin. As condições do ambiente favorecem aqueles que possuem melhores adaptações de sobrevivência, ou seja, a lei do mais forte. Só que não é em si disputa e competição que define a evolução, e sim a cooperação. Nesse caso aqui, indivíduos inferiores se adaptam para viverem mutuamente com os mais fortes, e ambos mantêm essa relação. Não necessariamente um precisa do outro para sobreviver. As partes contribuem para sua sobrevivência e desenvolvimento. A borboleta cósmica. Rosalinda Balingal, uma jovem de 20 anos, ruiva, de olhos azuis, apesar da sua aparência, era bem tímida e tentava não chamar muita atenção. Ela descontava suas inseguranças no uso de drogas ilícitas e era vista chapada na maioria das vezes, ali na Universidade do Cabo, onde ela estudava. O pessoal também sabia que ela era envolvida em um culto chamado a Borboleta Cósmica, um grupo hippie, né? Tinha muita conversa sobre espiritualidade, muita sacanagem. O caso tem início em agosto de 69. Devido a complicações com estudos e trabalho, a Rosalinda passou a ficar muito depressiva. Nisso, um rapaz e uma moça a chamam para ir num chalé hippie. Na outra manhã, a Rosalinda pega uma bíblia e diz que vai dar uma caminhada indo em direção à floresta. Nesse momento, os dois pelo menos alegaram como se ela estivesse hipnotizada ou em estado de transe. A partir dali, a Rosalinda nunca mais foi vista. Passa o dia e os dois chamam a polícia local, que chegam e encontram o jovem tocando uma flauta. Ele diz que é para atrair a Rosalinda a voltar. A polícia o interroga durante alguns dias e o liberam, pois ele não apresentava nenhuma informação relevante. E a menina que estava junto também não sabia responder porra nenhuma. As buscas se estenderam para mais alguns dias, sem sucesso, e o desaparecimento de Rosalinda foi arquivado. Outros membros da Borboleta Cósmica estudavam na mesma universidade que Rosalinda, mas após o seu desaparecimento não disponibilizaram demais informações. Suponho que no dia em questão, como ela já tinha puxado várias banzas lá no chalé, não estava muito legal da cabeça, enfim, foi pro mato e sumiu. Eventualmente pessoas relataram terem visto a Rosalinda na cidade do Cabo. Também uma pessoa muito parecida com ela pedindo carona em estradas que vão em direção à floresta de Krishna, o local onde ela desapareceu. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um hiato gigantesco aí mais uma vez, mas para resumir a longa história, a vida acontece, meu amigo. Eu tive poucas oportunidades para trazer esse vídeo em si. Algumas coisas eu gostaria de mudar no resultado final, mas se eu fizesse isso ia demorar ainda mais. Vamos ver como vai ser as coisas daqui pra frente. Vou ver se eu arrumo alguém para me ajudar em alguma parte dos vídeos, talvez. Eu acabo fazendo quase tudo sozinho, desde reunir o material até a edição, e tô sempre tentando me dedicar o máximo que eu consigo para trazer os vídeos aqui, certo? Mais uma vez, caso você tenha alguma informação para agregar no que eu apresentei aqui, comente. Sugestões são muito bem-vindas. Se gostou, considere deixar seu apoio no vídeo, like, inscrição e comentário, e até a próxima.